Fala aí galera, eu soltei e a espera acabou, porque o principal deck da lore da Duel Terminal acabou de receber o último suporte, e sendo esse na verdade o último suporte da Terminal World 3, que é a coleção que a Konami está usando para poder dar suportes para os arquétipos que estão dentro da lore da Duel Terminal. Essa coleção aí trouxe... Estamos na terceira edição, como nessa altura todo mundo já sabe, né? Tivemos duas outras versões da Terminal World, já tivemos suporte para Infernoid, Ritual Beast, Genex, Ice Barrier na primeira Terminal World, na Terminal World 2 já tivemos suporte para Fable, suporte para Gem Knight, Necrois e o outro deck foda-se, e aí eu não lembro qual é, e já tivemos agora a terceira edição, né? Nessa terceira edição, a Konami quebrou um pouco um padrão, porque até então nós já tínhamos recebido 4 novos suportes para cada um desses decks. Nessa Terminal World 3, a Konami também soltou aí 4 suportes para cada deck, mas a gente descobriu depois, ou no começo, se você já sabia disso, que teria uma carta extra para cada arquétipo desses. Todos os decks já receberam. O X-Saber já recebeu os 4 suportes e a carta extra. O Dragunte já recebeu os 4 suportes e a carta extra. O X-Saber, eu já falei, né? O Constella também já recebeu 4 suportes e uma carta extra. Ficou faltando quem? O Shadow. E aí, mano, muita expectativa em volta dessa carta. Hoje eu quero debater um pouco com vocês, porque de cara, na verdade, pra falar bem a verdade, vamos só recapitular rapidinho. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Transição. Muito bem, então aqui na tela, como vocês podem ver, eu vou mostrar os suportes que foram anunciados. Eu já comentei sobre eles, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, e aí lá você vai me ouvir comentando melhor sobre essas cartas. Mas, esses suportes que vieram foram esse cara aqui, que é um bom monstro, tá? Ele te ajuda a fundir de maneiras diferentes. Nós temos aqui uma nova fusão, que é uma fusão interessante, apesar de precisar de muitos materiais e de materiais bem específicos. Então, são essas cartas. Temos outra fusão, que é uma fusão bem antiquada, pra falar a verdade, porque eu gostei da gimmick dela de trabalhar com os efeitos flips dos Shadows. Só que os outros suportes não acompanharam tanto assim essa carta. Então, ele acabou dando uma carta que dá um suporte para um tipo de carta que os Shadows são, que são flips, mas que não é tão explorado. Essa carta veio para explorar, mas foi só ela. Tem poucas cartas que interagem com essa gimmick de os Shadows serem flips. E tem efeitos de monstros que quando são flipados interagem com o oponente. O Shadow Dragon volta uma carta do oponente pra mão, o Skumata flip e mata uma do oponente. O Hollow, ele joga um Shadow do extra pro cemitério da cor de um monstro que o oponente controla e bane ele. Então tem bons efeitos de flips que te ajudariam a interagir. Quando essa mina foi vazada, eu achei que a Konami ia explorar isso, eles não exploraram. E aí tem uma carta que na verdade talvez fosse a grande incógnita desse suporte de Shadow, que lançou essa spell, a Void Liberation. Ela nem tem Shadow no nome, ela não é tratada como Shadow, então ela acaba sendo uma carta que não tem uma amarra de nome de Shadow nela, tá? Então eu não posso fazer Construct jogando essa carta e pegando ela do cemitério. Eu não posso fazer Apkalon caindo no cemitério pegando essa carta e descartando uma. Eu não posso. É uma Power Spell interessante no deck, mas ela é uma Void. E aí ela tem um segundo efeito que você bane pra pegar um Infernoid monstro do deck, do deck ou cemitério pra tua mão. É um pouco esquisito, porque no Infernoid ela é buscável, porque ela tem Void no nome. Aqui no Shadow ela é buscável por causa do remendo que eles fizeram na fusão nova, mas ainda assim é bem esquisito. E quando você vê isso, você pensa o quê? É claro, então, que eles vão unificar os decks. Então, como agora você tem essa permeação, porque os Shadows são os vilões da lore, mas os Infernoides também são. Então, por causa disso, é capaz deles permearem e unificarem alguma gimmickzinha de você poder usar os dois arquétipos juntos de alguma forma. Tanto que aqui, nos combos que você vê por aí de Yu-Gi-Oh! Pro, os caras sempre pegam um Decatron do deck. Por quê? O deck não tem Normal Summon, e esses suportes não deram Normal Summon pro deck ainda. Então, o Decatron ser o Normal Summon que você pega depois de construir a jogada da Normal Decatron e ter uma negação do lado, parece útil. A questão é que o Shadow sempre foi um deck que as cartas são boas, são fortes, mas tudo que você não quer ver na mão são monstros Shadows. Então, acaba que é muito esquisito. Tinha que vir cartas que deixassem de maneira coesa, você ter essas cartas Shadows no deck como você quer, pra poder
ter acesso a elas no momento propício, como o Shadow Fusion vai indo segundo, porque se for pra usar um deck mesmo puro de Shadow, precisa ficar usando um monte de cartas, porque eu tenho que ter a spell que funde, eu tenho que ter a carta que funde, ou eu tenho que ter cartas que burlam isso pra eu poder trigar o Shadow e tentar fazer um giro melhor dele, tá? Com as novas cartas que vieram, a gente consegue até fazer isso, tanto que essas cartinhas aqui, né, esse cabo ele cai no cemitério, ele bane os materiais pra fundir. Essa menina aqui, ela entra e aí você paga 800 de vida, pega um Shadow ou Void, Spell Trap do deck pra tua mão, interessante. Nós temos essa menina que ela tem efeito flip, e nós temos essa Void que revela um Shadow Card na mão e pega 2 Shadow do deck com tipos diferentes, né, Monstro, Spell, Trap e descarta uma carta. Então essas são as cartas novas. Só pra gente poder ter uma noção aqui, eu tenho no vídeo do Exórdio, do Elist, nós temos essa tela que é um esboço de uma decklist, como vocês podem ver. E aí, observa, vê os suportes novos e esse aqui é um esboço da decklist. Esse é o esboço da decklist. Cadê o Normal Summon do Shadow? Não tem. O Normal Summon é o matemático ou a Cartésia. Cartésia é essa que pode vir através do Fusion Deployment, porque uma das melhores formas de você jogar com esse deck mesmo, com esses suportes novos, é através de quem? Através da Cartésia. Olha que engraçado, não é? Puta que pariu. Então, isso aqui é uma clara falha. Você usa 3 da nova spell, 3 de cada spell de fusão pra tentar fundir. E aí, como você tem mais coisas versáteis pra se fazer do extra deck, isso te incentiva a ficar fazendo as fusões. E as fusões são polis honestas, que fundem da mão ou do campo, a não ser que você esteja indo segundo, e aí o Shadow Fusion funde do deck, o que significa que pra colar a fusão você tem que ter os materiais específicos. Não materiais específicos, mas tem que ter Monstro Shadow na mão, e tem que ter Monstro Shadow que triga em efeito que pega mais cartas. Tanto que aqui é usado Tree Off, né? Da Wendy, comprar o Wendy pra dar Normal Summon. Não, é um deck totalmente diferente. A Wendy não é um Summon. Ela tem que ir pro cemitério com material de fusão. Olha que merda. E aí o Skumata, se ele vai pro cemitério, ele joga um outro. O Hedgehog, ele busca outro. O Grista, que é o novo, ele bane pra fundir. Se eu faço uma fusão usando o Grista já triga na hora. E já bane ele mesmo com outro bicho do cemitério e já funde. Então com uma fusão você faz 2 se o Grista for um dos materiais. Por isso que ele é muito bom. Então, essas são as cartas. E aí, como você pode ver no deck, ele não tem poder o suficiente sozinho, e aí precisa ficar usando mais cartas. A decklist desse mano foi de 50 cartas. Olha a quantidade de tech que cabe nesse deck, com 50 cartas. E uma parada que o deck não fez foi amarrar com a Sinistra Shadow Games, né, cara? Porque se você não conhece o Shadow lá do lançamento, ele era um deck que tinha jogadas que o Sinistra Shadow Games era uma das principais jogadinhas que você fazia, né? Uma trap do deck, que você manda um Shadow card do deck pro cemitério e muda os monstros Shadows face down pra face up, que é interagir com a mecânica flips. Se eles tivessem feito algum bichinho que de alguma forma honesta buscasse esse Sinistra Shadow Game, já ajudava. Setar um Sinistra Shadow Game do deck pra jogar em volta de draw, alguma coisa assim. Porque o Shadow Games não é buscável no deck de Shadow, então eles não fizeram isso. Mas como vocês puderam ver, o que é que fica faltando pra vir numa quarta carta, numa quinta carta e tal? O Normal Summon finalmente vem, não é? Um Mathmax circular de Shadow, só que o circular ele joga como custo a carta do deck pro cemitério. Aqui, jogar como custo não vai trigar o Shadow, então teria que ser efeito na mão. Efeito na mão de um bicho, joga um Shadow do deck pro cemitério e se invoca da mão. Aí seria por efeito, logo ele toma Ash Blossom, por exemplo. Tudo bem, seria forte pra cacete, mas foge da gimmick do Shadow, que tem um efeito flip e um efeito de quando ele vai pro cemitério. É por isso que o deck não tem Normal Summon, ele não é feito pra isso. E aí, só porque o Shadow é um deck que o T gosta, ele quer que quebre a gimmick do deck, porque o Rocket, por exemplo, o T reclamou porque mudou a gimmick. E sim, de fato, tanto que eu falei que quando saiu essa carta, eu fiquei empolgado, porque eu achei que eles iam focar na gimmick de flip, pra você poder jogar melhor com essa mecânica, pra ser diferente. Não pra ser necessariamente bom ou meta, pra ser diferente. E aí, como os outros suportes não deram apoio a isso, significa que foda-se, essa não é a temática que eles querem focar aqui. Então, se não é essa a temática que eles querem focar, então, caralho, faz igual faz pros outros decks, fode a porra toda e não tô nem aí. Só que o Shadow é um deck perigoso, Então, essa é uma das coisas que você pode pensar, de vir um bicho que é um Normal Summon. Quando ele entra, ele faz uma ação, ele pega uma Spell Trap Shadow do deck, Normal Summon. Normal Special, ele entra e pega uma Spell Trap Shadow do deck. Mas ele também pode dar efeito e jogar um Shadow do deck e entrar pro Special da mão.
é muito quebrado, mas enfim, é 2025. Outra coisa que ele poderia fazer era ser igual o Albaz Branco. O Albaz Branco, ele se revela da mão, ele entra por Special e joga uma fusão do extra pro cemitério, e essa fusão vai ter efeito, mas é uma fusão que deixa o Albaz. E no campo ele invoca alguém do deck. Como que isso não é custom card? É por que aqui eu não posso esperar algo nesse sentido, sabe? Então, poderia ser algo nesse sentido. Um bicho que você dá efeito na mão, ele joga uma fusão Shadow do Oeste pro cemitério e entra por Special. O que ele faz no campo? Aí eu não sei. Ele poderia invocar do deck um Shadow Face Down? Porra, ia ser a melhor carta do mundo. E aí você fica alocado em Shadow no turno que você ativa o efeito disso. Poderia ser? Era algo assim que você estava esperando? Bom, então não é isso que você vai ter, porque o deck continua sem o Normal Summon. Agora, finalmente, chegamos na nova carta, e essa é a nova carta, Leve Shadow Fusion, uma spell contínua, tá? Shadow no nome, buscável, padrão, mas então o deck continua sem ter o Normal Summon. Se prepara, seu deck precisa ainda usar Matemático em 2025, tá? Matemático em 2025. Mas vamos ao efeito da carta, porque é uma boa carta. E agora, até então, não tinha One Card Play, mesmo com as novas cartas. Porque o Shadow meio que não é feito pra ser um deck One Card Play. Essa carta é One Card Play e a gente já entende por quê. Porque ela diz o seguinte, só pode usar o efeito uma vez por turno, mas você não pode Special Summon do Extra Deck no turno que você ativa qualquer um desses efeitos, exceto Shadow Monstros. E ela diz Shadow Monstro e não só Fusion Monstros, tá? Então você não pode fazer outras fusões, tem que ser especificamente Monstros Shadows. Então é isso que ela faz. Bom, o efeito é o seguinte, você ativa ela. Quando essa carta resolve na ativação, você manda um Fusion Monstro do Extra Deck pro cemitério. É um Fusion Monstro, não é um Shadow Monstro. Então, sei lá, você pode jogar um Albion? Pode. Aí na end ele pega o Fallen The Virtuals? Pode. Mas o ideal é que você jogue um monstro Shadow e isso é o que vai tirar você do early, porque todos os monstros de fusão de Shadow, quando caem no cemitério, eles trigam um efeito, e a Apicalone, inclusive, pega do deck e descarta uma carta. Então, é isso aí que dá pra você fazer com essa carta. E ela tem um segundo efeito que você pode tributar um Fusion Monstro, Special Summon um Shadow Fusion, com um diferente atributo do teu deck, e isso é tratado como um Fusion Summon. E se eu fizer, você troca o ataque dele. Isso é interessante porque burla a forma com que você faz fusão. Tudo bem, você ainda tá sem sair do early com ela necessariamente no sentido em que ela não faz o que o deck faz, que é fazer fusão. Mas a gente chega lá. Mas é interessante que quando você funde, você dá efeito dela, tributa um Shadow, e lembra que o Shadow quando vai pro cemitério triga efeito, então o Shadow tributado por essa spell cai no cemitério e triga efeito, reciclando uma spell trap Shadow, e também o bicho que você traz, que é a Construct geralmente, entra dando Foolish em uma carta, e indo segundo, você pode fazer uma Apicalon, que entra negando cartas do oponente. Então, é uma boa carta, é uma excelente carta. Uma Spell Shadow que você ativa e joga um Shadow 2 pro cemitério, você pode pegar a Apica, descarta efeito da Apica, pega o Shadow Grista, descarta o Grista e o Grista no cemitério se funde com a Apica. Beleza, não vai virar Construct, vai virar uma fusão tipo um Sheknaga. Tudo bem, aí a fusão tributa essa Sheknaga e invoca a Construct dá efeito e você sai jogando depois. Lembra que fica colocado em Shadow. É um exemplo aleatório, tá? Mas é uma boa carta. O deck não tem o Normal Summon, mas é uma boa carta. E é One Card Play, tá? Tanto que a gente vai dar uma olhada agora no vídeo do meu Mano Noah Yu-Gi-Oh! Como sempre, o Noah já postou o combo aqui, porque graças a Deus ele não tem o que fazer da vida, então saiu o suporte, o Mano veio aqui e mostrou pra nós como funciona. Então agora o Leve Shadow Fusion, merda de falar, né? Mas aqui o Leve Shadow Fusion, ele vai ativar essa carta na ativação Dump Apicalon. Efeito Apicalon, ele pegou um Skumata, tá? Porque aí o Skumata você descarta o Skumata, porque a Apica pega uma carta e descarta uma carta, podendo ser a que você buscou, e o Skumata vai dar efeito, e aí sim, Dump Grista, porque nesse exemplo que eu falei, como eu sou burro, eu falei que você pega a Apica, pega o Grista, descarta o Grista, mas aí o Grista funde com a Apica e não vira ninguém, vira uma Sheknaga. Mas isso obviamente não é bom, porque é melhor você pegar um Skumata, descarta o Skumata joga Grista, aí nós temos um Shadow, que é a Apica, um Terra, que é o Grista, um Dark, que é o Skumata, e isso vira a nova fusão. Aí você bane os 3 do cemitério pra fazer a nova fusão, e a nova fusão paga 800, igual o Clifford Scout faz, e aí você busca agora uma Void do deck, que é a Void Liberation. Porém, a Void Liberation é uma boa carta? Mas não é One Card Play. Ela tem que mostrar uma carta Shadow na mão, e aí você busca 2 cartas
carta do Shadow com tipos diferentes, né? Se eu mostro um monstro, eu pego uma spell e uma trap. Se eu mostro uma spell, eu pego um monstro e uma trap. Se eu mostro uma trap, eu pego um monstro e uma spell. E assim por diante. Não tem quem mostrar. É aí que vem o segundo efeito dessa carta nova, que você vai dar o efeito dela, tributar a menina do campo, e aí você vai trazer agora Constructs com ataque zerado do deck. Construct efeito e Dump Shadow Card. Qual Shadow que me dá carta nesse momento? A única é o Hedgehog, né? E aí o Hedgehog vai cair no cemitério efeito e pega um monstro Shadow do deck pra mão. Hedgehog efeito Search Wind. Agora temos um setup que é o ideal para jogar com essas novas cartas que a Konami lançou agora, tá? Então, sim, essa carta é muito boa. E tendo em vista os suportes que ela já lançou agora, é uma carta muito inteligente. É claro, foi feito tudo junto, né? Só que aí na hora de anunciar eles picotaram. Mas seguindo, você vai dar efeito agora da Void Liberation, vai mostrar essa Shadow Wind da mão e vai poder buscar uma Spell e uma Trap Shadow, né? Então, pegamos obviamente o Schism, pegamos uma Spell, que nesse caso é o El Shadow, e tem que descartar uma. E aí você descarta o monstro, nesse caso. O efeito da Wind, que caiu no cemitério, invoca um bicho do deck. Esse bicho do deck que você vai invocar, ele vai servir como Food de fusão do El Shadow. Então, depende. E aí, qual bicho que você quer invocar? O Skumata é o mais versátil, porque se você funde o Skumata setado, o Skumata cai no cemitério e joga o Shadow que você precisa. Aí, os monstros Shadows viram uma caixinha de utilidade pra interagir no turno do oponente, né? Porque você pode jogar um Ariel, e Ariel bane carta do cemitério. Você pode jogar um Dragon mata o Trap do oponente. Você pode jogar um Falco, sei lá, pra fazer volume no campo. Você pode jogar uma Wind, que invoca outro deck. Ou aqui, se você for fazer interação via flip, você pode invocar um bicho, ou você pode invocar o Skumata mesmo, que flip mata uma carta do oponente. Depende do que você quer fazer, tá? Porque a gente tem essa possibilidade agora. Aqui, o turno acabou. E se o turno acabou dessa forma, o que nós temos? Schism, que faz Winda, principalmente, que é o grande ponto. O El Shadow também faz Winda, fundindo esses dois que estão no campo. E o Schism funde outro do cemitério, né? E aí você tem o Hedgehog, uma outra Construct. Então, esse Schism, de repente, pode fundir um Luz, que mata um Luz. Ou você pode fazer Shadow Fusion, que funde a Construct e o Skumata para fazer uma segunda Construct com ataque alto. Ela entra jogando um efeito e aí o Schism bane para poder popar um Dark, né? Porque o Schism mata o monstro do oponente da mesma cor do Shadow que você invocou. Você pode invocar uma Apkalon se quiser também, e a Apkalon entra negando uma carta face-up que o oponente controla, e isso é muito bom. Tem o End no cemitério, significa que você pode fazer a nova End Fusão, e a nova End Fusão vai flipar esse monstro que tá no campo e bucar o monstro do oponente, o que também é uma possibilidade, né? Então, tanto que ele tenta mostrar aqui, eu acho, né? Ele dá o efeito da Void no cemitério ainda, porque ele não tinha pegado o Infernoid, agora ele pegou. Essa jogada não gastou normal. Então, uma coisa que pode ser interessante posteriormente é se eles fizerem um outro Normal Summon pro Infernoid, que funcione mais sozinho, porque, de verdade, esse Decathlon é interessante? Eu não gastei Normal, então eu posso dar Normal Summon Decathlon, porque o deck de Shadow não tem Normal Summon. É um matemático Normal Summon, sabe? Que merda. Enfim, eu posso buscar um Normal Summon que é o Decathlon. Normal Decathlon joga um Deviate. Aí eu tô usando o Decathlon, que é um brick, e o Deviate também, que é um brick. Porque não tem um Infernoid Shadow pra eu jogar com um Decathlon. Se tivesse, ótimo. Aí o Decathlon ia ser starter. Se eles lançam, e olha só, se eles tivessem feito isso de fato, de caso pensado, pelo menos pra agora, pode ser que no futuro venha, mas o que eles iam ter era um Shadow Infernoid. Esse Shadow Infernoid faria sentido se eu dou Normal Summon desse Decathlon, efeito jogo esse Shadow Infernoid. Esse Shadow Infernoid tem efeito quando cai no cemitério. Ele busca uma carta Shadow, ou Infernoid, sei lá, ou ele busca uma carta Void. Alguma coisa assim. E no cemitério ele bane um Shadow pra se invocar, igual os Infernoids fazem. Seria bom, sabe? Mas não é o que rola. Você tem que usar o Decathlon, aí você escolhe, quer usar o Onunco pra negar Spell, quer usar a Deviate pra negar monstro, quer usar um Hamadik pra fazer o teu Decathlon virar um Didi Crow. Você pode. Você vai querer usar isso? Eu acho que não, sabe? Eu acho que não, porque os Shadows em si já são os bricks, você vai usar a brick do brick, é uma desgraça, mas enfim. Ele tá na mão aqui, ó. Ele ativa um El Shadow, funde um fogo com a Construct pra fazer um Grista, efeito da Construct no cemitério, recicla de novo o El Shadow, e aí você seta essas cartas. No turno do oponente, você continua tendo tudo aquilo que eu disse. Só que o Grista no campo, ele nega sumo inerente, tá? É importante. Então ele busca um fogo, basicamente, pra fundir. Porque o Grista tem efeito de interação. Sumo inerente que o cara fizer, de Special Summon, você dá o Grista, nega e tem que descartar um Shadow. Então tem que ter uma Shadow Card na mão pro Grista ter esse efeito. Pode vir a ser interessante, é uma interação
extra de que a gente não conseguia fazer com tanta facilidade antes, que é esse Grista e a Shekinaga, que são bons efeitos, tá? Enfim, aqui você pode fazer uma Apica, você pode fazer essa nova Wind, tanto faz o que você pode fazer até a própria Wind, uma Construct, e aí de repente, se quiser, esse bicho aqui pode ser algum bicho flip que você quer fazer, né? Quer fazer o Hollow? Faz o Hollow, mano. O Hollow flipando tem um efeito bom. E ainda é full de material de fusão, é óbvio. Tá aí o canal do Noah mostrando pra gente como é que funciona. No final das contas, é isso que lançaram nessa nova carta. O que é que você acha? O que é que você esperava de Shadow? No sentido de manter o que o deck faz, porque essas cartas, elas estão mantendo o que o deck fazia antes, sabe? Que era ser um deck cheio de carta. A diferença é que agora a gente pode usar, você precisa, pra jogar de Shadow puro, ficar usando essas cartas em alta quantidade. Se bem que antes a gente já usava, né? Quem não lembra do Shadow Trap que teve aí durante um período? Se você joga em local, deve ter topado já um Shadow Trap que usa o Shadow Games, aí usa a engine de Dogma pra dar um pouco mais de poder pra um Shadow mais puro. Alguma coisa nesse sentido. E a spell de Dogma é muito boa nesse deck. Então, essa spell é basicamente como sendo uma carta Dogma, que entra jogando uma fusão tua do extra. E as novas cartas fazem com que isso vire um card play. Mas ainda tem um monte de lacuna, o deck ainda não tem nenhum espaço de tech, mas aí é que tá a proposta de ter vindo nesse deck e não ter transformado ele em um deck mais um de one card play. Ok. O problema é que todo mundo tem esse tipo de carta. Quando você gosta de um deck e o teu deck não recebe esse tipo de carta, você fica meio puto, porque se todo mundo recebe, a Konami quebra todo o santo deck e o Power Creep vai pra cima. E detalhe, mas se você reclama que isso põe o teto do deck pra cima, então não é um bom negócio a Konami fazer isso? Seria, se isso fosse algo sistemático. Mas não é. Lançou um Branded um dia desses e é uma porra de um custom card de um Albaz que entra, joga uma fusão e invoca um bicho do deck. Que porra é essa? Então, não é como se decks que você gosta vir fraco fosse melhorar o power level de jogo do Yu-Gi-Oh! Não, a Konami só pulou o teu deck. A custom card que viria pro teu deck vem pra outro agora, entendeu? É basicamente isso que você sente quando você gosta do deck. Porém, ela manteve a identidade do deck. Você gostou de ter mantido a identidade ao custo de fazer o deck continuar com os defeitos que ele tem? Os suportes melhoraram absurdamente o deck. Ele existe. Só que com certeza a gente não vai ver um Shadow topando torneio. Muito difícil de ver Shadow topando qualquer torneio. Talvez no Genesis. No Genesis esse deck vai voar. Porque aí não tem custo e você pode usar o deck fechado. No Genesis eu aposto muito que o Shadow vai ser um deck bem interessante. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.